aberto os trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Iniciando o nosso trabalho, gostaria de solicitar do vereador Renato Baiano a leitura de um texto bíblico. Eclesiástico. Elogio da sabedoria. A toda a sabedoria vem do Senhor, e está sempre com Ele. A areia no mar, as gotas da chuva, os dias do tempo. Quem os poderá contar? A altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo, quem poderá medir? A sabedoria foi criada antes de todos e todas as coisas, e a luz da inteligência existe antes de todos os séculos, através de gerações aos homens. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária realizada no dia 5 de outubro de 2020, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para apreciação. Não havendo a intenção de retificá-la ou impugná-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos nossos trabalhos, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria em escrito no expediente da presente sessão. Ofício 089/2020, GP-PGM. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, solicitamos seus bens e bons préstimos, no sentido de retirar do trâmite legislativo o anteprojeto de lei complementar número 034/2020, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar e da outras providências, encaminhado a essa Eclésia Casa de Leis, através da mensagem número 036/2020, de 17 de julho de 2020, que estabelece o plano diretor de mobilidade PMOB, uma vez que se faz necessário uma nova análise para readequação normativa, certo de mais uma vez podermos contar com valorosa colaboração, renovamos o nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Márcio Arthur de Matos, prefeito. Rubens Penck, procurador-geral do município. Rolion Neves Martins, procurador adjunto do município. Resposta de requerimento, item 01, ofício número 071/2020, requerimento de 06 de outubro de 2020. E resposta ao requerimento número 066/2020, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, assinada pelo prefeito Márcio Arthur de Matos. Item 01, projeto de lei complementar número 028/2020, de iniciativa da mesa diretiva, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dois secretários municipais para o quadriênio de 2021 a 2024. Item 02, projeto de lei complementar número 039/2020, iniciativa da mesa diretiva, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores do presidente da Câmara Municipal para o quadriênio de 2021 a 2024. Item 03, emenda número 009/2020, de iniciativa da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização,
que apresenta a emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 028/2020, que revoga o inciso 2º do artigo 128 e parágrafo único do artigo 138 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012. Altera a redação do capítulo 8º do título 2º, altera o caput do artigo 39, caput e o inciso 1º do artigo 128, artigo 130, artigo 138, altera a redação do inciso 1º do artigo 140, caput do artigo 246 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012. Acrescenta o artigo 38A, o inciso 3º, o inciso 4º, inciso 5º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º do artigo 128 e do inciso 2º, 6º e 3º, 3º e 5º do artigo 130, do inciso 2º, do inciso 3º, do artigo 138, capítulo 8º, do título 3º, as seções 1ª e 2ª, e os artigos 163A, artigo 163B, artigo 163C, artigo 163D, artigo 163E, artigo 163F, do inciso 5º, do inciso 1º, do inciso 2º, inciso 3º, ao artigo 246 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012 e da outras disposições. Item 04, da Economia e Comissão de Legislação e Justiça, redação ao parecer do projeto de lei complementar número 028/2020, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 028, de 29 de maio de 2020, que revoga o inciso 2º do artigo 128 e parágrafo único do artigo 138 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012, que altera a redação do capítulo 8º do título 2º, altera o caput do artigo 39 e caput do inciso 1º do artigo 128, artigo 130, artigo 138, altera a redação do inciso 1º e do artigo 140, caput do artigo 246 da Lei 1883, de 05 de abril de 2012. Acrescenta que o artigo 38A do inciso 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º inciso do artigo da Lei 128 do inciso 2º, 3º, 4º do artigo 130, capítulo 7º, capítulo do título 3º, seção 1 e seção 2 do artigo 163A, do artigo 163B, artigo 166C, artigo 163D, artigo 163E, artigo 163F, artigo e o inciso 1º e 2º do artigo 3º, número 246 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012 e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar número 028/2020. Mensagem de Lei número 028/2020. Relatório de iniciativa do Executivo, projeto de lei complementar número 028/2020. Mensagem de lei número 028/2020. Em tela dispõe sobre o revogar o artigo 2º e artigo 128, parágrafo único do artigo 138 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012. E alterar a redação do capítulo 7º do título 2º, altera o caput do artigo 39, o caput e o inciso 1º do artigo 128, artigo 130, artigo 138, altera a redação do inciso 1º do artigo 140, caput do 46 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012. Acrescenta o artigo 38A e o inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º
do artigo 128 e o inciso 2º e 3º do artigo 130 do capítulo 7º do inciso 3º e o título 3º das seções 1 e 2, e os artigos 163A, artigo 163B, artigo 166C, artigo 163D, artigo 163E, artigo 163F, dos incisos 1º, 2º, 3º ao artigo 246 da Lei de 1883, de 05 de abril de 2012 e da outras disposições. Em sua justificativa, o autor argumenta: o presente projeto visa a necessidade de adequar a legislação municipal à emenda da Constituição número 103/2019, que promoveu significativas modificações do sistema à Previdência brasileira, traçando novas regras para o regime geral da Previdência Social, bem como o regime próprio relativo aos servidores públicos, em que se pode estar estabelecido prazo para que os, antes de adaptarem os expostos nas normas da Constituição, parte dos seus dispositivos impõe cumprimento imediato, a exemplo de limitação do rol de benefícios do RPPS, regime próprio da Previdência Social. Há também a necessidade de obedecer ao disposto do artigo 9º e 2º da emenda da Constituição Federal, número 103/209, a qual estabelece que, nos regimes próprios, a Previdência Social, a concessão de benefícios limitam-se a aposentadorias, pensão por morte, os quais serão custeados à conta do Tesouro Municipal, a partir de 3 de novembro de 2019, que deverá arcar com benefício temporário, quais sejam de incapacidade temporária para o trabalho, salário maternidade, salário família e auxílio de reclusão. Trata-se de projeto de lei complementar número 028/2020, encaminhado pelo senhor prefeito municipal através da mensagem de lei número 028/2020, que dispõe sobre revogar o inciso 2º do artigo 128 e parágrafo único do artigo 138 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012, que altera a redação do capítulo 7º do título 2º, altera o caput do artigo 39, caput do inciso 1º do artigo 128, 130 e 138, que altera a redação do inciso 1º do artigo 140, caput do artigo 246 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012. Acrescenta o artigo 38A do inciso 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, do artigo 129, do inciso 2º, 3º, 4º, ao inciso 130, capítulo 7º, do título 3º, e seções 1, 2, e os artigos 163A, artigo 163B e C e 163D. Artigo 166E, artigo 166F, artigo inciso 1º, 2º e 3º do artigo 246 da Lei 1886, de 05 de abril de 2012 e da outras providências. Segundo a justificativa que acompanha o projeto, é a necessidade de alterar a legislação vigente para se adequar à emenda da Constituição Federal número 103/2019, bem como é válido para ainda destacar que as mudanças da Constituição possuem um objetivo e um objeto preservar a substanciabilidade econômica e equilíbrio financeiro e aos quais o regime previdenciário. Em análise do presidente e o presente projeto, percebe-se que o projeto não é apenas a se adequar à legislação municipal, como faz benefício, e os benefícios também aos servidores, que é, por exemplo, a licença para tratar de saúde a pedido ou de ofício não terá mais prejuízo de remuneração mediante perícia médica oficial.
porque antes muitos servidores continuavam trabalhando, mesmo doentes, pois não podiam arcar com desconto em seus subsídios. Agora, porém, poderão sair de licença sem se preocupar, porque ele não terá desconto em forma de sua saúde. Está vendo? No ponto de vista legal, o projeto atende a todos os princípios da Constituição, bem como a toda a legislação vigente, uma vez que não existe óbice de poder e ordem da Constituição legal e jurídica, por se tratar de prerrogativas do Executivo, a esta comissão favorável ao projeto. Sendo assim, após a análise do projeto, se estima pelo voto favorável à proposta. Telemaco Borba, 15 de outubro de 2020. Hélio César Álvares Santos, presidente. Elisandra Rezende Saldivar, relatora. Marco Rogério da Silva Melo, vogal. Item 05, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei ordinário número 037/2020, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 044, de 21 de agosto de 2020, que regulamenta o comércio eventual, ambulante e atividades, a fim de revogar a Lei 2.201, de 28 de dezembro de 2017 e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária, número 037/2019. Mensagem de Lei, número 044/2020. Relatório de iniciativa do Executivo, o Projeto de Lei Ordinária, número 037/2020. Mensagem de Lei 044/2020. Em tela, dispõe sobre regulamentar o comércio eventual de ambulante e atividade a fim que se revoga a Lei 2.201, de 28 de dezembro de 2017 e da outras providências. Em sua justificativa, o autor argumenta: o projeto visa a necessidade de alterar a legislação vigente sobre o comércio eventual, ambulante e atividade a fins, uma vez que foi constatada erro de procedimento da Lei 2.201, de 28 de dezembro de 2017. Parecer. Trata-se de projeto de lei ordinário número 037/2020, encaminhado pelo senhor prefeito municipal, através da mensagem de lei número 044/2020, dispõe sobre regulamentar o comércio eventual ambulante e atividade a fim que se revoga a Lei 2.201, de 28 de dezembro de 2017, da outras providências. Segundo, a justificativa que acompanha o projeto é a necessidade de alterar a legislação vigente sobre o comércio eventual ambulante e atividade afins, uma vez que foi constatado erro de procedimento da Lei 2.201, de 28 de dezembro de 2017. A Constituição deixou que os municípios, em decorrência da sua autonomia política e administrativa e prerrogativa de fixar as atividades e bens e serviços, sejam os inconvenientes ou convenientes à população local. Nessa esteira, o município possui uma inteira competência para instituir regras que digam a respeito à higiene, ao sossego público e ao trânsito e tráfego, e a ocupação das vias, a fiscalização de anúncios e cartazes, e a adotação de medidas referentes a animais ou os horários de funcionamento do comércio e da indústria, entre outros. Essas normas é o que se convencionou chamar de postura municipal, para que se disciplinam o exercício do poder e dever da polícia administrativa do poder público sobre esta e este estabelecimento local, bem como sobre seus municípios e domínios públicos.
Logo, a fixação de normas para o funcionamento do comércio local, assim como a fiscalização do seu cumprimento, inclui-se sobre as competências legislativas municipais, consoante o que se reza o artigo 30 do inciso 1º da CRFB 1998, eis que se trata do assunto de interesse local e municipal. Do ponto de vista, o projeto atende a todos os princípios da Constituição, bem como todos os que são vigentes, uma vez que não se existe óbice de ordem da Constituição legal e jurídica, por se tratar de prerrogativa do Executivo. Esta comissão é favorável ao projeto. Sendo assim, após análise de projetos, decidimos pelo voto favorável à proposta. Telêmaco Borba, 07 de outubro de 2020. Hélio César Alves dos Santos, presidente. Elisângela Rezende Saldivar, relatora. Marcos Rogério da Silva Melo, vogal. Item 06, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de resolução número 002/2020, de iniciativa da mesa diretiva, que abre no orçamento do município e no exercício de 2020 do Poder Legislativo crédito adicional suplementar para reforço das dotações orçamentárias mediante recursos especificados. Trata-se de projeto de resolução número 002/2020, assinado pelos integrantes da mesa diretiva, que solicita a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2020 ao Poder Legislativo para reforço de dotações orçamentárias mediante recursos especificados. Em sua justificativa, o autor argumenta: o projeto tem como finalidade a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento correspondente ao exercício de 2020, sendo realizado com vistas e adequar as dotações insuficientemente fixadas na lei e orçamento vigente. No tocante, a iniciativa há muitos e a respeito legal da mesa diretiva, como expõe em sua justificativa. Quanto ao aspecto legal, o projeto tem amparo legal da lei orgânica do município e regime interno. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra ser perfeita e juridicamente coerente com a espécie legislativa à resolução. Quanto ao mérito, analisamos o projeto a visar que a proposição é mencionada e não fere nenhum dispositivo ou princípio consagrado em nossa lei maior, obedecendo a requisita substância da legalidade regimental, não apresentando nenhum vício de ordem formal ou material ou conduta, no qual o projeto deixa de atender aos requisitos por se tratar de prerrogativa contábil, cabendo à Comissão de Finanças análise mais aprofundada sobre os dados financeiros apresentados. Com essa consideração, nosso parecer é favorável. Telêmaco Borba, 16 de outubro de 2020. Hélio Alves dos Santos, presidente. Elisângela Rezende Saldivar, relatora. Marcos Rogério da Silva Melo, vogal. Item 07, da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei complementar número 028/2020, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 028, de 29 de maio de 2020. Revoga o inciso 2º do artigo 128 e parágrafo único do artigo 138 da Lei
números 1883, de 05 de abril de 2012, que altera a redação do capítulo 8º, do título 2º, altera o caput do artigo 39, caput do inciso 1º, do artigo 128, artigo 130. Artigo 138, altera a redação do inciso 1º, do artigo 140, do caput do artigo 246 da Lei de 1883, de 05 de abril de 2012. Acrescenta o artigo 38A, do inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, ao artigo 128, do inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, ao artigo 130, do capítulo 7º, do título 2º, e exceções 1º e 2º, do artigo 163A, artigo 163B, artigo 163C, artigo 163D, artigo 163E, artigo 163F, do inciso 5º, 1º e 2º do artigo 246 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012, e da outras providências. Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Parecer a relação ao projeto de lei complementar número 26/2020, que revoga o inciso 2º do artigo 128, parágrafo 1 do artigo 138 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012, que altera a redação do capítulo 8º do título 2º, que altera o caput do artigo 39, caput do inciso 1º do artigo 128, artigo 130, artigo 138, que altera a redação do inciso 1º do artigo 140, caput 248 da Lei número 1883, de 05 de abril de 2012, no qual acrescenta o artigo 38A, do inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, o qual altera o artigo 128 do inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º, ao artigo 130 do inciso 2º, do inciso 3º, do artigo 138A, do capítulo 7º, do título 3º, e exceções 1 e 2, e os artigos 163A, artigo 163B, artigo 163C, artigo 163B, artigo 163E, artigo 163F, do inciso 5º, e inciso 1º, 2º e 3º, do artigo 246, na Lei número 1883, de 05 de abril de 2012, e da outras disposições. O projeto em análise tem por finalidade de complementar o projeto de lei ordinária número 35/2020, e também se propõe adequar a legislação municipal e adequações de aplicação mediante a introdução da Constituição Federal através da emenda da Constituição 103/2019. A referência à emenda promoveu significativa mudança no sistema previdenciário brasileiro, traçando novas regras para o regime geral de previdência social, bem como o regime próprio relativo aos servidores públicos. O município estabelece, através da mensagem, que há necessidade de obedecer ao disposto do artigo 9º, parágrafo 2º da emenda da Constituição número 103/2019, ao qual estabelece que, a partir de 13 de novembro de 2019, nos regimes próprios e de previdência social, a concessão de benefício limita-se a aposentadorias, pensões por morte, os benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, salário maternidade, salário família, auxílio de reclusão, passaram a ser custeados pelo Tesouro Municipal. Destaca-se também que as mudanças possuem como objetivo preservar a sustentabilidade econômica e o equilíbrio financeiro, a qual os regimes da Previdência
sistema que o Executivo Municipal solicitou do referido projeto através do ofício número 81/2020, GPM-PGM, com a finalidade de alterar o dispositivo da redação. Com relação ao texto do projeto, salienta-se que o artigo 1º da qual pretende revogar da Lei Municipal número 1883 de 2012 e estabelece que o Estatuto dos Servidores do inciso 2º do artigo 128 e parágrafo 1 do artigo 138, nos dois casos aos quais deve ser respeitada na licença para o tratamento de saúde. Licença de saúde por acidente em serviço encontra-se em previsão de que os casos de afastamento das funções do cargo superiores a 15 dias serão encaminhados ao Instituto da Previdência. O artigo 2º do projeto acrescenta a lei número 1883/2012 e artigo 38A, a qual estabelece o conceito que institui a readequação ao artigo e a redação do caput 39, prevendo que a readequação ocorrerá desde que o servidor possua habilidade ao nível de escolaridade exigidas pelo cargo qual foi destinado, mantendo a remuneração do cargo de origem, para que, além de retirar a disposição e o dispositivo, serão verificadas em sua inspeção médica oficial à saúde. Já o artigo 3º prevê a alteração do caput 1º do artigo 128 do Estatuto dos Servidores, bem como a inclusão dos parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, alteração do caput que se refere à inclusão de expressão pelo período de 16 dias, ou seja, na realidade, 15 dias, ou possa ser, após 15 dias, o 16º dia passa a ser pela INPS, assessoria INSS. Saúde, já que a alteração dos parágrafos acrescenta, a perícia médica oficial será realizada de forma do artigo 246, os parágrafos 3º e 8º tratam-se de processos de licença para tratamento de saúde e das condições em que se realiza a perícia oficial médica do INSS. Para a regulamentação, por atos do Poder Executivo, o parágrafo 9º acrescenta a previsão de que a licença para tratar e tratamento de saúde de servidor ocupante exclusivamente de cargos temporários em comissão ou cargo político será custeada pelo município até o limite de 15 dias e a partir será pelo INSS, a partir do qual será remetido ao INSS o artigo 4º que pretende alterar o caput 130 da Lei de 1883/2012, que acrescenta que o curso de licença médica para o servidor será submetido a exame médico periódico conforme regulamentação. Além disso, estão sendo acrescentados aos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 130, os quais prevêem que o servidor não poderá permanecer em licença de tratamento de saúde por prazo superior a 48 meses. E que será encaminhado para a reabilitação ou equilíbrio físico, por se tratar caso de tratamento ao trabalho. Licença para o tratamento de saúde ou licença por acidente em serviço durante o período em que estiver reabilitando ou ser reabilitado. Também prevê que foi submetido ao servidor ser encaminhado para a aposentadoria mediante laudo
da perícia médica oficial, no qual a redação prevista as normas e técnicas. Para que esta consta no parágrafo 1 do artigo 130, ao qual estabelece que o período compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerada como se prorrogação da licença de saúde. Artigo 5º. Altera o caput do artigo 138 do Estatuto dos Servidores, incluindo expressão pelo período de 15 dias, prazo em que é concedido ao servidor, sem prejuízo da remuneração, a licença por acidente em serviço, prevendo também que a referida licença observará as regras do artigo 130. Também se pretende acrescentar ao parágrafo 2º e 3º ao mesmo artigo, prevendo que a licença por acidente em serviço ao servidor ocupante, exclusivamente de cargo temporário em comissão ou políticas públicas, para custeado pelo Tesouro Municipal até o limite de 15 dias. O limite para que o servidor será remetido ou referenciado ao INSS é que os anexos e os casos omícios das sessões serão indicados as regras de licença para tratamento à saúde. Cabe destacar que o artigo 6º altera o inciso 1º do artigo 140, acrescentando que a ocorrência do incidente ou acidente quando a execução de trabalho remoto não será equiparado ou acidente equivalente ao serviço do artigo 7º, pretende-se acrescentar aos artigos 163A, 163B, 163C, 163D, 163E, 163F, os quais tratam-se dos benefícios e estatutos de salário e família e auxílio de reclusão e as regras para que as concessões anteriormente aos benefícios encontram-se prevista na Lei Municipal número 968/2993, que era custeada pelo RPPS. Já o artigo 8º sugere alteração da redação do caput do artigo 246, prevendo que os exames médicos previstos no Estatuto dos Servidores serão obrigatórios à realização por serviço titular do cargo efetivo com formação em área médica e medicina legal do trabalho, como requisito para qual o proveniente também sugere que acrescente o artigo 5º, inciso 1º e artigo 2º e 3º, mesmo com o artigo, aos quais estabelece que, além do dispositivo do caput, o município e suas entidades poderão celebrar convênios e instrumentos de cooperação ou parceria com órgãos e entidades de administração direta ou indireta, bem como operadoras de plano de assistência à saúde, a qual prestam exames médicos periódicos previstos no Estatuto mediante a empreitada de serviços médicos observado ao disposto da Lei 8.666/1993. Por fim, o artigo 9º prevê que a licença para tratamento de saúde ou por acidente ou incidente em serviço que estiver em função no momento da publicação da lei originária deste projeto será custeado pelo município com base nas regras então vigentes do momento em que o benefício foi concedido. Conforme o mencionado em outro parecer, no que se refere à técnica legislativa utilizada no projeto de lei, a qual não foi objeto de análise do presente por se tratar de matéria atribuída à Comissão de Administração, Justiça e Redação, ressalta-se que optou por
revogar o parágrafo 2º do artigo 128 e o parágrafo do inciso 138 e artigo 138 também do projeto, bem como incluir o parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 7º, parágrafo 8º, parágrafo 9º do mesmo artigo 128, através do artigo 3º, e alterar o caput do artigo 138, bem como incluir o parágrafo 5º por meio do artigo 5º, além do que se foi exposto. Há necessidade de se mencionar que a renovação prevista no artigo 1º do projeto somente poderá ocorrer em decorrência das inclusões dos parágrafos 9º ao artigo 128 e do parágrafo 2º do artigo 138, através respectiva dos artigos 3º e 5º. Tais alterações foram acrescentadas quando na substituição do referido projeto por sugestão desta Câmara, com base no parágrafo 2º, artigo 9º do EC, número 103/2019, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores abrange os efetivos dos comissionados, a qual todos eles, dentro que ocupa o espaço do município de Telêmaco Borba. Esse e outros comissionados e efetivos, todos terão a mesma revogação do espaço ao tratamento de saúde médica. Continuaram sendo encaminhados ao Instituto da Previdência nos casos de afastamento superiores àqueles dias em licença para tratamento de saúde e licença por acidente em serviço. No que se refere a alterações apresentadas no artigo 6º, sugere-se que esta seja acrescentada através da emenda do conceito de trabalho remoto ou teletrabalho, conforme consta no artigo 75A, as seguintes formas da Lei Federal, número 13.467/2017, que alterou a CLT para que esse não se confunda com o trabalho externo. Realizadas tais considerações, merece destaque o parecer do IBAN, número 1669/2020, elaborado pelo consultor técnico Jaber Lopes Mendonça Monteiro, neste a qual consultou e ressalta o artigo 9º do EC, número 103/2019, entre outras modificações, promoveu a limitação do rol deste benefício ou aposentadoria e as pensões por morte e as determinou que o afastamento por incapacidade temporária para o trabalho e salários maternidade, salário família, auxílio reclusão, não deve ser paga as contas pelo RPPS, fixando e ficando ao cargo do Tesouro dos entes federativos, passando agora por ser considerado como benefício do Estatuto e não mais providência integrante de remuneração, para que todos fim o consultor evidencia que sobre os autos e auxílio de doença ou licença para tratamento de saúde médica no âmbito municipal que tenham o seu papel no qual o seu RPPS, Registro Federativo Armado, as normas da lei. O auxílio de doença será devido ao segurador que fica incapacitado para o trabalho com base em inspeção médica que define o prazo de afastamento, cabendo ao ente político a disseminar a forma de lei do capítulo. Auxílio de doença. O período de afastamento é custeado pelo ente e pelo RPPS, as prorrogações e o período máximo para manutenção do benefício, as condições para reabilitação e o retorno às atividades do segurado, de submeter avaliação e reavaliação periódicas para perícia médica. Amando, Frederico,
curso de Direito, Processo Previdenciário Nono e sua revogação atual, Salvador Ente Justim, por de 1967 e a 2017 e 1609. Tendo-se em vista o exposto, resta observar que os benefícios salário família e auxílio reclusão e as regras para que suas concessões estão sendo incluídas no Estatuto do Servidor, Lei Municipal, número 1883/2012, através do projeto de lei que em análise, visto que passaram a ser considerada exclusivamente o Estatuto aos usuários, assim como a licença para o tratamento de saúde e licença à gestante. Dentro do que se for restabelecido, ao relatório, sugere-se a apresentação da emenda para complementar as informações contidas no artigo 6º, conforme mencionado anteriormente. Sendo assim, salvo o melhor entendimento, desde que se observada as considerações realizadas a princípio, não se vislumbram vícios que impeçam o procedimento do referido projeto. É o parecer Telêmaco Borba, 08 de outubro de 2020. Relator Mário César Marcondes. Presidente Hamilton Aparecido Machado. Vogal Everton Fernando Soares. Item 08, da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e Fiscalização. Parecer o projeto de lei ordinário número 087/2020, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 044, de 21 de agosto de 2020, que regulamenta o comércio eventual, ambulante e atividade afim, no qual revoga a lei 2201, de 28 de dezembro de 2017 e da outras providências. Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer com relação ao projeto de lei ordinária número 37/2020, que regulamenta o comércio eventual, ambulante e atividade afins. Revoga a lei de 2020, de 28 de dezembro de 2017 e da outras providências. De acordo com a mensagem, há necessidade de alterar a legislação vigente sobre o assunto, uma vez que foram constatados erros de procedimento da lei número 2201, de 28 de dezembro de 2017. Sobre o projeto, o consultor técnico do IBAM, Javier Lopes Mendonça Monteiro, elaborou o parecer sobre o número 2.543/2020. Neste iniciante, a qual se destaca que o município possui inteira competência para que inclui as regras e as normas que digam a respeito à higiene e ao sossego público, no trânsito, ao trabalho, no tráfego e ocupação das vias públicas, e a fiscalização de anúncios e cartazes, adotações de medidas referentes aos animais e ao combate das plantas e insetos nocivos. Ao horário de funcionamento dos comércios, no qual a disciplina da indústria, etc. Estas normas é que se convencionou a chamar de postura municipal, a disciplina a quais todos os termos conforme o direito e a lei municipal. Administrativa do poder público, sobre o estabelecimento locais, bem como este e seus municípios. O parecer ressalta que, apesar de ser competência exclusivamente do município, formular e exigir os requisitos administrativos para que a concessão de alvarás de licença de locais ou localidade de funcionamento devem ser consideradas liberdade de exercício profissional, assegurada pela Constituição Federal. Tendo assim, deve-se ter cuidado redobrado para que as posturas a qual as leis exijam, todas em forma de lei. Município, Polícia Civil, Polícia Militar,
e bombeiro para adequar o espaço no qual será ocupado ao alvará. Os artigos 19 da seguinte forma de lei, o projeto de análise estabelece que quando a intolerância ou tolerância da lei deve se observar dentro de qual será o estatuto, no qual será avaliado e reavaliado através em forma de lei do Ministério da Saúde. Gravidade da infração, bem como as circunstâncias devem ser tidas como cautela e exigência após a conduta e estatuto em forma da lei no âmbito do comércio, a vigência em forma de lei do município, através da portaria de alvará. Acontecimento do infrator, com relação às disposições prevista também se encontra estabelecida as suas infrações será considerada de menor média, maior gravidade, ao qual se compete a referida fiscalização à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, juntamente com a fiscalização da Vigilância Sanitária e Municipal da Saúde. Antes projeto, ao qual exposto, salvo melhor entendimento, no ponto de vista desta comissão, tendo que ser observada as considerações realizadas, não se vislumbram vício que impeça o projeto ao qual é referido. O parecer. Teremos com borba 02 de outubro de 2020. Relator, Mário César Marcondes. Presidente, Hamilton Aparecido Machado. Vogal, Everton Fernando Soares. Item 09, da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer o projeto de redução número 002/2020, de iniciativa da mesa diretiva, que abre o orçamento do exercício 2020 do Poder Legislativo. Crédito adicional suplementar para reforço das dotações orçamentárias mediante recursos especificados. Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer com relação ao projeto de resolução número 002/2020, no que se abre no orçamento do exercício 2020 do Poder Legislativo, crédito adicional suplementar para reforço das dotações orçamentárias mediante recursos especificados. A justificativa constante do projeto em análise ressalta que o crédito adicional pretendido tem como finalidade adequar as dotações fixadas da lei orçamentária vigente, no qual é importante registrar que o referido crédito suplementar está sendo aberto nos termos da lei municipal, número 2.337, de 25 de setembro de 2020. Os recursos para fazer frente às suplementações pretendidas são os provenientes com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320/1964, quais sejam o resultante de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Importante registrar que o crédito adicional pretendido tem como objetivo reforçar nesse qual os relativas dotações de outras ou qual as despesas do pessoal decorrente de contratos terceirizados, auxílio à alimentação, junto à atividade do município, das atividades funcionárias legislativo, porque, sua vez, salienta-se que para fazer frente à referida despesa, pretende-se cancelar parcialmente as dotações de equipamento e material permanente, junto às atividades de manutenção e das atividades do funcionário do Legislativo. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vícios do referido projeto. É o parecer Telêmaco Borba, 02 de outubro de 2020. Relator, Mário César Marcondes.
Presidente Hamilton Aparecido Machado. Vogal Everton Fernando Soares. Expediente. Item 01. Expediente número 0475 a 0476. No qual temos a formação. Então tá, vamos voltar. Item 01. Indicações número 475 a 476/2020, iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica o senhor prefeito que realize serviço de pintura externa no centro comunitário do Rio Alegre, retirada de vários focos de carpinteiro na academia, ao ar livre, na Rua dos Incas, Jardim Bonavila. É copia essazinha? É cupim? Hã? Resíduo. Eu vou só formular aqui, então. Serviço de pintura externa no Centro Comunitário do Rio Alegre. Retirada de vários focos de carpinteiro na Academia do Ar Livre, na Rua dos Incas, Jardim Bonavila. É isso? Item 02. Indicação número 477/2020, de iniciativa vereador Elis Sandivar, que indica ao senhor prefeito que realize a possibilidade de implantar o ensino integral no maior número de escolas da rede municipal. Indicações número 478, 479/2020, de iniciativa vereador Hélio César, que indica ao senhor prefeito que solicite para colocar redutor de velocidade tipo lombada na Rua Rio Juruá, entre os números 193 e 201, no bairro Área 7. Colocar lama asfáltica na travessa Antônio Solex, junto com saída para a Rua Joaquim Batista Ribeiro e bairro Centro. Item 04. Indicações número 480 a 482/2020, de iniciativa vereador Anderson Antunes, que indica ao senhor prefeito que solicite para que seja feita a desapropriação do campo do bairro São Roque, para que seja construído um complexo de lazer para uma pista de caminhada. Desapropriação de um terreno no bairro São Luís para a construção de um centro comunitário e um complexo de lazer. Desapropriação de um terreno no bairro Macopa para que seja feito um complexo de lazer. Item 05. Indicação número 483/2020, de iniciativa vereador Antônio Marcos de Almeida, que indica o senhor prefeito realize revitalização da praça ao lado da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nas 100 casas, padroeiro do município de Telemaco Borba, pintura, iluminação e jardinagem, etc. Item 06. Indicação número 484 a 485/2020, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes, que indica ao senhor prefeito que solicite para que seja realizada um estudo para que o UBS no bairro Área 2 passe a atender até o horário das 22 horas. Um estudo para a construção de uma nova unidade de ponto de atendimento UPA na região do bairro Área 2. Item 07. Gostei dessa. Esse é bom, UPA. Item 07. Integração, iniciativa vereador Hamilton Aparecido Machado, que indica o senhor prefeito que determine operação tapa-buraco na Rua Santarém, mais precisamente frente ao número 302, no bairro Vila Esperança. Item 08. Indicação número 487/2020, de iniciativa vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito que determine a colocação do redutor de velocidade tipo lombada na Rua 2 França, Rua dos Franças, no bairro 105, área 2. Requerimento número 070/2020, iniciativa vereador Antônio Marcos de Almeida. Requerimento número 071/2020,
É iniciativa da vereadora Elise Saldivar. É só, senhor presidente. Informo os senhores vereadores que o projeto de lei complementar 034/2020 será retirado do trâmite legislativo conforme a solicitação do Poder Executivo através do ofício 089/2020. Os projetos de lei complementar 038 e 039/2020 serão encaminhados para as comissões permanentes para emissão de parecer. A emenda 009/2020 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. O projeto de lei complementar 028/2020 aguardará o parecer da emenda 09/2020. O projeto de lei complementar 037/2020 será encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. O projeto de lei de resolução 02/2020 será encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em turno único. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Solicito do vice-presidente a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento número 070/2020, de iniciativa do vereador Antônio Marcos de Almeida, que requer do senhor prefeito municipal que informe a esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. 1. Quanto aos TAPs foram de fato adquiridos para uso das ACS, agentes comunitários de saúde, quantos ACS de fato receberam equipamento e quais UBS pertencem? 3. Alguns TAPs foi destinado a qualquer UBS, além daquelas anunciadas há quase um ano? 4. Por qual motivo os equipamentos só foram destinados a alguns postos e outros não? 5. Quais foram os critérios utilizados na destinação desses equipamentos? Qual a diferença entre os postos que receberam e os outros, aqueles que não foram destinados? 6. Existe a possibilidade de que esses equipamentos também sejam destinados às ACS dos demais UBS que até o momento não receberam? 7. Se sim, quanto isso ocorrerá? 8. Se não, qual o motivo? Senhor presidente, requerimento 070/2020 para votação. 070/2020. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 070/2020, com 12 votos. Requerimento 071/2020, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito municipal que informe a esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações, referente à Praça da Bíblia. 1. Os aparelhos de academia ao ar livre da Praça da Bíblia que foram retirados para revitalização serão recolocados? 2. Se sim, existe uma previsão para que isso aconteça? 3. Se não existe algum motivo para que isso não aconteça? Senhor presidente, requerimento 071/2020 para votação. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 071/2020, com 12 votos. É só, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Renato Baiano. Senhor presidente e demais vereadores, eu só queria fazer um agradecimento a todos os vereadores e à mesa diretiva, no qual eu fiquei esses dias afastado pela minha cirurgia. Obrigado pelo apoio a todos vocês, que Deus ilumine a cada um de vocês. E Telemaco Borba, foi pesado para mim, mas eu estou em pé,
estou aqui entre vocês. Que Deus abençoe todos e obrigado a todos vocês. Até mais. Nada mais constando? Pela ordem, vereador Hamilton Aparecido Machado. Senhor presidente, peço que o senhor leve a deliberação do plenário e minha justificativa do dia 23/9 e do dia 5/10, uma sessão ordinária e uma extraordinária, no qual não pude estar presente por já compromisso agendado. Levo para a consideração do plenário o pedido a justificativa do vereador Hamilton Aparecido Machado. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado. Nada mais constando? Encerro nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores e convoco para a sessão plenária ordinária que será realizada no dia 26 de outubro de 2020, às 17h30, no plenário desta Casa de Leis. Muito obrigado a todos.